Se a gente não consegue compartilhar uma boa notícia, como que a gente espera compartilhar o evangelho? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal e pode ser um pouco seu também. Para isso, se inscreva nesse canal, deixe o seu like e o seu comentário, assim você faz parte dessa comunidade e o conteúdo se torna um pouco da sua propriedade. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre evangelho, sobre boas notícias, e se você está ávido por boas notícias, se você está carente de coisa boa para ler e para ouvir, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links de coisas boas que têm acontecido no meio de tudo isso que tem nos circundado de ruim, de problemático, enfim, toda essa crise que nos circunda, tá certo? Então, dá uma conferida aqui na descrição do vídeo. Agora, eu queria falar um pouquinho da relação entre boas notícias e evangelho, porque me parece evidente, me parece claro que se a gente não tem o hábito de presentear as pessoas com coisas agradáveis para a leitura, com coisas agradáveis para o dia, se a gente não desenvolve um jeito de trazer boas novas, a gente nunca vai conseguir compartilhar do evangelho, que é a grande boa nova. E essa ideia de boa nova do evangelho a gente repete, mas poucas vezes se detém no texto ou na teologia para entender o que aquilo realmente significa. E é isso que eu quero fazer com você hoje. A ideia de boa nova, ela não surge propriamente no Novo Testamento, nem nos evangelhos como tal. Já no Antigo Testamento, essa ideia de anunciar boas novas, de pregar boas novas, é algo presente, é algo que aparece, e é algo especialmente famoso no livro de Isaías. Tem uma passagem célebre, entre outras, mas uma grande passagem célebre, que é aquela de Isaías 52, né? Quão belos são os pés, ou quão formosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova, a boa notícia, ou o evangelho, né? E nessa passagem, nesse contexto, qual que é a boa nova, qual que é a boa notícia? A boa nova e a boa notícia para o leitor de Isaías, para o contexto no qual essas histórias estão se passando, é o fim do Império Babilônico, é o fim do exílio, é a libertação do povo do cativeiro exílico. Então, a Babilônia domina o Reino do Sul, né, o Reino de Judá, e leva para o cativeiro na própria Babilônia as pessoas da elite intelectual ali de Judá. E também da elite cortesã e tal, né? Então a gente conhece bem essa história, por exemplo, com Daniel e seus amigos no cativeiro da Babilônia. E no contexto do profeta Isaías, o que está sendo prometido ali? Que boas notícias são essas? São as boas notícias de libertação do cativeiro. Agora, alguém que lê Isaías na sequência não pode se furtar de ter um estranhamento quando chega ao capítulo 53 e percebe que essa libertação é decorrente de um determinado sofrimento. Quando a gente chega em Isaías 53, o que a gente tem é o servo sofredor. E uma leitura isolada desses dois capítulos deixa alguém se perguntando, ora, que tipo de libertação é essa? Que tipo de domínio de Deus é esse? Porque essa seria a consequência da libertação do exílio, né? Alguém é tirado para fora do cativeiro, é libertado do domínio babilônico para desfrutar do domínio real do verdadeiro Deus. Só que esse domínio real do verdadeiro Deus vem por meio de um servo que sofre. E alguém que conhecesse só essas duas passagens teria muita dificuldade em entender ou ficaria com grandes reticências na cabeça, falando, mas como que isso se dá na realidade? Como que isso se cumpre de maneira concreta? E a verdade é que essas passagens elas vão ganhando ressignificado e reinterpretações ao longo do que a gente conhece hoje como literatura intertestamentária, justamente por isso, porque parece um quebra-cabeças. Então, enquanto o Novo Testamento não chega e o cânon do Antigo Testamento já está, por assim dizer, fechado, as pessoas ficam especulando, como pode, como que será que o reino de Deus será implementado por meio do sofrimento e da dor? O Novo Testamento responde a esse questionamento contando a história de Jesus e chamando a essa história de evangelho, de que
o reino de Deus de fato se concretiza e de fato se consuma à medida em que Jesus Cristo, raiz de Abraão, raiz de Davi e, portanto, semente de Israel, um filho de Israel, cumpre a promessa de trazer libertação e o reino de Deus, representando todo Israel ao sofrer e ao terceiro dia, ao ressurgir e vencer a morte, vencer o Império Romano e trazer assim o seu próprio reino. Agora, é interessante a gente pensar no Império Romano aqui, porque algumas pessoas, no anseio de serem super conservadoras, de serem defensoras de uma determinada ortodoxia evangelical, tentam dissociar a mensagem da cruz daquilo que ela representa no seu contexto do Império. Esquecem que a cruz era uma ferramenta de execução, sim, do Império Romano, e ao fazerem isso, não, Jesus morreu pelos nossos pecados e não porque o Império Romano o condenou. Eu já vi desse tipo de manifestação diversas vezes por parte de alguns líderes evangelicais, no afã de serem conservadores e tal. Eles caem na tentação do enredo liberal do século XIX e do século XX, de separar o Jesus histórico do Cristo da fé. Não, é precisamente na história e na realização histórica de Jesus de domínio sobre o Império Romano que a fé é mais corretamente observada e que a gente percebe as implicações da soteriologia que está lá na cruz e na ressurreição. Aquela soteriologia que está na cruz e na ressurreição, que me diz que eu e você precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque ele levou sobre si o meu pecado e o seu pecado, cumprindo a pena no meu e no seu lugar, essa soteriologia é corretamente observada, concreta, pela fé dos primeiros cristãos, quando nós percebemos que essa mensagem chamada de evangelho, ela é apresentada na boca dos primeiros cristãos como uma grande boa notícia, mesmo quando isso representa para eles risco. Porque proclamar o evangelho no primeiro século significava dizer o seguinte: sim, a gente está falando de uma mensagem de um Cristo que traz o seu reino para aqui e agora, mas isso implica necessariamente em dizer que Cristo é rei e não César. Até porque, pouco antes de Cristo nascer, a República Romana, que ainda não era império, se viu dividida numa guerra civil entre três grandes generais. E o general que acaba ganhando a Grande Guerra Civil, Augusto, proclama para si o título de portador das boas notícias ou portador do Evangelho. O aniversário de Augusto deveria ser comemorado todos os anos como o Evangelho, as boas novas de que a Guerra Civil acabou. E a partir daí começa um princípio de adoração à figura do imperador. Ora, se eu estou dizendo que o Evangelho não é a boa nova de que terminou a Guerra Civil e o imperador é aquele que governa, e eu estou dizendo que aquele que foi crucificado pelo imperador é o verdadeiro rei, obviamente a minha mensagem será uma mensagem perigosa, uma mensagem arriscada. É isso que leva João ao exílio na ilha de Patmos, é isso que faz com que Paulo possa ser acusado pelos seus rivais de subversão, de alguém que atrapalha o império. Quando denunciam Paulo ao Império Romano. Portanto, pregar boas notícias, anunciar boas notícias, é anunciar boas notícias apesar dos riscos que corremos. Para o cristão, avaliação de risco é algo que está constantemente na nossa mente, na nossa prática cristã. Então, qualquer que seja o risco que se avizinhe, e ele pode ser de ordem sanitária, ele pode ser de ordem financeira e econômica, ele pode ser de ordem espiritual, pode ser a perseguição por parte do Estado, qualquer risco que se avizinha, o natural de um cristão que tem as boas novas na mente e proclamando as boas novas com a língua é de fazer correta avaliação de risco. Os cristãos no primeiro século, quando proclamavam o evangelho, não faziam isso sem saber que o Império Romano poderia persegui-los, e de fato os perseguiu, especialmente na era de Nero, posteriormente em Domiciano.
Não faziam sem avaliação de risco, mas faziam com intrepidez, apesar do risco. E é para isso que nós somos convidados hoje, para que a gente possa compartilhar boas notícias das mais variadas com as nossas pessoas queridas, as nossas redes de contato, e sobretudo que a gente pregue o evangelho apesar do risco. O risco de sermos rejeitados, o risco de acharem que somos incultos, o risco de acharem que somos incautos, mas nunca com irresponsabilidade, sempre percebendo que o risco está em torno de nós. É para isso que somos chamados, para pregar boas notícias no meio de um período terrível. E sobretudo a boa notícia de sabermos que Cristo continua sendo Rei e que o sofrimento pelo qual nós passamos, dele Jesus não ficou alheio. Jesus carregou sobre si todo o sofrimento provocado pela crueldade humana através dos séculos, dos milênios. E, portanto, ele que conhece o sofrimento, que conhece as dores, e não numa tentativa de responder intelectualmente às dores e ao sofrimento, mas numa tentativa, sim, e numa tentativa bem sucedida, de providenciar esperança em meio à dor e ao sofrimento, ele escolhe tomar sobre si a dor e o sofrimento para poder dizer: o meu reino vem, eu venço a dor e o sofrimento no terceiro dia, ressurreição virá. E então a dor, a maldade, o sofrimento terão fim. A dor e o sofrimento pelo qual nós passamos tem data de validade. Existe esperança escatológica. Essa é a nossa mensagem. É a mensagem de que Jesus nunca abandonou o seu trono. Desde a sua ressurreição, ele continua reinando e ele virá para reinar de uma vez por todas e colocar fim à nossa dor e ao sofrimento. E enquanto isso não acontece, nós somos arautos dessa mensagem e em meio à dor e ao sofrimento nós buscamos coragem no Evangelho para continuarmos esperançosos e no meio da dor e do lamento podermos trazer alguma mensagem de vislumbre de esperança, não como uma resposta espertalhona, mas como alguém que sofre junto com quem está sofrendo, a exemplo do que Jesus fez no Calvário. Tá certo? Essa era a minha mensagem para hoje. Saiba pregar boas notícias. Aqui na descrição você encontra algumas boas notícias. Se não soubermos compartilhar boas notícias, jamais seremos capazes de compartilhar a boa notícia. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Esse é o meu recado. Até a próxima.